podcast terapêutico. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, em mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial e que pode transformar vidas. Você já imaginou sua vida ser transformada porque você fez terapia? Muitas vezes nós estamos enfrentando desafios emocionais, estresse, ansiedade ou simplesmente um momento difícil que nos deixam sobrecarregados, né? Nessas horas, a terapia surge como uma poderosa aliada. Através do acompanhamento de um profissional qualificado, gente, a terapia nos oferece um lugar seguro para expressarmos os nossos sentimentos, compreendermos melhor as nossas emoções e desenvolvermos ferramentas para lidar com os obstáculos do dia a dia. É um investimento em nós mesmos, na nossa paz interior e no nosso bem-estar em geral. Vamos explorar várias formas de terapia e os benefícios que ela traz. Fiquem conosco e descubram porque a terapia pode ser o primeiro passo para uma mudança positiva na sua vida. Meu nome é Elisama, sou graduanda em psicologia e o podcast terapêutico é um espaço onde você vai encontrar respostas que às vezes você nem sabia que estava procurando. Nós temos aqui conosco Paula, nossa doutora Paula. Fala sobre você, Paula, por favor. Então, pessoal, eu me chamo Paula Caroline, eu sou psicóloga há 15 anos. Atualmente, eu trabalho na área clínica e na área organizacional, né, sobre o direcionamento aí da cognitiva comportamental. Tenho MBA em gestão estratégica de pessoas. E, assim, trabalhar o ser humano, para mim, é algo fantástico. É algo que eu tenho como meu propósito realmente de vida e de profissão. Maravilha. E você? Eu sou Luciana Santos, graduanda em psicologia, e nós vamos fazer uma pergunta agora já com a Paula, né? Quais devem ser os meus objetivos ao buscar uma terapia? Os objetivos ao buscar a terapia você está precisando de alguém para ajudar você a elaborar estratégias para resolver algo que é importante. Sim. Ah, Paula, mas é importante para mim me conhecer mais. Depende. Nós sabemos que a psicologia tem diversas linhas. Sim. Por isso que é importante você ver qual é o seu objetivo para você se adequar àquela determinada linha de trabalho. Sim. Né? A linha onde você quer explorar mais o conhecimento da sua identidade, ou talvez você esteja numa fase da sua vida onde seu objetivo é performance do trabalho, é um desenvolvimento com filhos, é um desenvolvimento estético, né, do corpo, relacionamento, enfim, Enem, que nem nós falamos aí em um dos nossos encontros, né? Então, o objetivo terapêutico, ele tem que estar muito ligado a você se permitir, se vulnerabilizar a ter um profissional que vai estender a mão e elaborar estratégias junto com você para uma solução de problema. E com a terapia eu consigo alcançar ou mudar algo na minha vida? Claro. Claro. Como não? Não tem como. Não tem como. Por isso a importância da gente ser assertivo ao encontrar um profissional. Sim. Né? É importante a gente ter um histórico, né? Saber, né, a procedência do profissional, né? Para que a gente não possa se chocar com determinadas Sim. coisas, se frustrar, né? Se chocar, a palavra não é chocar, é se frustrar. Sim. Né? Acredito que não só eu, como você e vários dos telespectadores que estão acompanhando aqui o programa de vocês, muitos dizem, não, eu não confio em psicólogo. Eu escuto muito isso. Sim. Não, que psicólogo? Por quê? Porque foi uma desilusão que ele teve. Né? Chegam pacientes a mim que já estão no quarto psicólogo. Terceiro, quarto psicólogo. Né? Isso é frustrante. É frustrante. Confesso a vocês, para mim. Sabe? Então, porque, poxa,
não é o que a gente deseja para os colegas. É É um verdade. vínculo, a gente vai para terapia. Eu faço terapia porque eu acredito que todo psicólogo tem que ter terapia. A gente lida com vidas. Sim. Então, eu aprendi isso desde da época de faculdade. Nós lidamos com vidas, né? Então, é importante a gente ter esse olhar, a gente ter esse cuidado, que é um diferencial, né? Sim, verdade. É possível ter um controle melhor sobre o estresse, a ansiedade, a depressão, outro problema de saúde através da terapia e como? Sim, é possível porque através da terapia você vai trabalhar os 3 pilares principais. Você vai ter o acompanhamento dos 3 pilares principais na sua vida: corpo, mente e espírito. Espírito não no sentido de religião, e sim no Sim. sentido de fé, de conexão, né, com aquilo que te fortalece. Então, quando a gente está equilibrado, quando a gente está funcionando de maneira equilibrada, a gente consegue fazer com que todos os pilares da vida da gente consiga funcionar de forma assertiva. Consequentemente, diminuição de estresse, de ansiedade, de sintomas de tristeza ou depressão, e a depender até mesmo da linha de trabalho, existem testes, existem avaliações que trabalham e acompanham periodicamente os sintomas, trabalhando a remoção deles, né? E o equilíbrio deles também. Aí, suponha que eu tenho uma dificuldade num relacionamento ou num trabalho, Certo. né? Ou, sei lá, em outra área da minha vida. Como saber se a terapia, na terapia, se esses problemas afetam a minha vida? Eu estou tendo um problema no meu trabalho. Como é que, através da terapia, eu posso saber? Olha, você está sendo afetado por isso, isso ou aquilo na terapia. Vocês sabem que, geralmente, a gente chega na terapia com uma demanda e, no percorrer da terapia, a demanda é outra. Então, muitas vezes, acontece sei lá, um empresário ou empresária chega na terapia e, porque meu marido, porque minha mulher, porque meu filho... Quando a gente vai ver, a sobrecarga está no trabalho. Porque é a rota de fuga dos problemas. Então, ou às vezes é muito ao contrário. Eu trabalho tanto que chegar em casa eu já fico nauseada, impaciente. Porque eu vou ter que dar atenção, porque eu vou ter que dar acolhida. Eu tenho tanta coisa, eu estou tão cansada que, sabe? Então, essas são as questões que a gente identifica ali na terapia. Num caso muito específico aqui com a TCC, a gente tem esse diferencial. Por quê? Porque, pergunta, existem os questionamentos socráticos, né? A gente questiona muitas evidências, e isso a gente começa também, através de técnicas, trazer essa realidade para o paciente. É um processo muito consciente de mostrar para ele tem horas que... construtivo, né? Vai construtivo. Vai tem horas que ele pega e fica meio, eita... É isso. Eu digo, então, né? Chega aquela hora que não tem muito o que a gente falar. Esse é o objetivo, faz com que o próprio paciente, ele fala e ele entende, ele responde e ele busca a solução. Sim. Né? Porque o papel do psicólogo é levar o paciente a elaborar estratégias. Nós somos meros ajudadores. Sim. Mas a definição do problema e a solução do problema e a ação é dele. Essa que é a grande questão. Sim. Então, é muito que os profissionais não podem se perder. Sim. Né? Essa é uma coisa muito importante. Paula, estou tendo dificuldade de dormir, de me concentrar e manter os meus hábitos saudáveis. Como entender se essas questões pode ser de ordem psicológica ou orgânica? E estou buscando entender ou descobrir sobre mim mesmo na terapia. Eu encontro resposta? Certo. Vamos para a primeira, né? Vamos. A primeira se envolve questões de sono, envolve questões orgânicas. Primeira coisa, na primeira avaliação, vamos procurar um médico. Sim. Por quê? Tudo a gente tem que avaliar as questões
Existem várias coisas, não só uma questão de ordem psiquiátrica. Uhum. Pode ser, aquela pessoa pode estar num quadro de ansiedade, de depressão ou, sei lá, diversas outras questões psíquicas que ela precise de um psiquiatra e precise de medicação. Mas também tem casos de pacientes, por exemplo, que estão na menopausa, que estão com problemas hormonais, problemas na tireoide, olha só. E ali eu canso, por exemplo, mulheres... esses dias tive uma paciente com essa questão. Na hora que eu fui fazer a entrevista, na anamnese, eu identifiquei que era uma causa orgânica. Aí, de imediato, ela tem sim questões emocionais para a gente trabalhar, mas eu já encaminhei ela para um médico, né? Adolescentes. Gente, é incrível adolescente. O que é que eu trabalho com os adolescentes? Que é importantíssimo. Aí eu não acompanhar, eu anoto os ciclos com eles, do aplicativozinho, porque eu identifico logo, quando chegam lá, a carinha toda chorosa, cheia de espinha, e eu começo a identificar que existe um período. Aí eu converso, porque muitos não têm orientação. Sim. Eu digo, você não está de TPM, não? O que é que acontece? Isso eu trago para a sessão nas adolescentes e nas jovens. Com o tempo, elas começam a identificar, tô naqueles dias, viu? Isso é importante, a gente ter esse olhar diferenciado, sabe? Então, a gente precisa entender que tem questões que sim, que a psicologia anda junto, mas tem coisas que nós temos que andar junto com a questão médica. Sim. Isso é muito importante. E a outra pergunta, Lu, por favor. Foi a sequência dessa. Como entender essas questões de ordem psicológica e o que eu estou buscando entender sobre mim mesma. Se tem como, através da psicologia, a gente entender sobre nós mesmos, não foi isso? Sim. Na verdade, é outra coisa muito interessante. Muitas pessoas também procuram a psicologia querendo se entender. Só que, bom, eu estou querendo me entender, não tem jeito, eu vou descobrir determinadas coisas, eu vou resgatar determinadas coisas, porque até mesmo, por que eu quero me entender? Todo mundo tem uma história. Sim. Né? Nós temos as nossas crenças. Eu quero me entender por quê? Porque eu não estou bem no meu casamento, eu não estou bem nos meus filhos, eu não estou bem no meu trabalho, tudo tem um porquê. Né? E se eu estou questionando, é porque eu estou ou achando que alguém é culpado, ou eu estou querendo melhorar. Sim. Então, no processo terapêutico, sim, a gente tem como identificar isso. A diferença é que no processo terapêutico você tem alguém para lhe questionar e mostrar que, querido, querida, você só pode mudar você. O outro, você não vai mudar. Sim, é verdade. É verdade. Né? Sobre isso. Aí, se a minha questão realmente é buscar explorar questões de identidade, autoconhecimento, crescimento pessoal, eu já sei que é possível. Sim. É possível. É um caminho possível. Sim. Vamos para a pergunta do nosso ouvinte, que esse é o momento onde a gente deixa o ouvinte participar. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Meu nome é Ângela e eu gostaria de saber como minha história de vida e as experiências passadas influenciam meus sentimentos e comportamentos atuais, porque muitas vezes eu me sinto sufocada pelo que passou. E eu queria saber se a terapia pode me ajudar nesse contexto. Demais. Demais mesmo. Exatamente. Nós temos as nossas crenças, nós temos as nossas memórias afetivas, Sim. né? Então, não tem como isso não influenciar nas nossas experiências futuras. O nosso passado, sim, influencia nas nossas experiências futuras. Então, o que eu recebi, né, de amor no passado, ou o que eu recebi de dor no passado, tem total influência no que eu vou ser enquanto adulto do meu futuro. Se eu, enquanto criança ou adolescente, eu fui, em determinado momento, aquela criança que, quando eu tinha uma questão, alguém virava para mim, principalmente meus pais, e dizia, engula o choro. Você está errado, bate na mesa. Né? Você não pode, é sempre um sinal de não,
de negação e de Sim. punição, eu vou levar aquilo para a vida adulta Uhum. dessa forma, né? Eu vou ser muito provavelmente um adulto oprimido, frustrado. O que é que eu vou passar quando eu casar? O que é que eu vou passar para os meus filhos, Sim. né? Então, é uma tendência também de trazer também muita culpa, muita ansiedade. Por aí. Pronto. Aí, números. A terapia, ela é... A terapia, ela é algo assim... Eu digo que ela é revigorante para a pessoa. Uhum. Por quê? Porque não... Gente, pode parecer até senso comum que eu vou falar, mas é fato. É diferente da gente sair para sentar com os amigos. Por exemplo, porque a gente tem que ter família. Família é um Sim. pilar importante. A gente tem que ter uma família funcional. A gente tem que ter amigos, porque amigos, a gente também não vive sem amigos. É disfuncional não ter amigos. Sim. Mas a terapia, ela é um momento nosso, onde nós somos sem máscaras. Sim. A gente não tem como ter máscaras ali. Ali a gente chora, ali a gente grita, ali a gente tá ali para receber ajuda, ali nós somos vulneráveis. Até mesmo porque muitas vezes em casa nós somos uma coisa e fora nós somos outra coisa. Por quê, Paula? Porque as nossas fragilidades a gente apresenta para os nossos. Sim. Por isso os nossos sofrem mais, Verdade. né? Verdade. Então, é importante a gente entender que no momento terapêutico, a gente tem alguém ali para confiar, uma pessoa neutra, onde nós seremos nós, sem Sim. máscaras, Uhum. sem medo de me descobrirem. Poxa, a Paula, aquela moça tão simpática, aquela pessoa tão fofinha, tão legal. Gente, eu digo sempre, pelo amor de Deus, eu não sou isso. Eu não sou totalmente isso. E graças a Deus, Sim. eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, mas a minha terapeuta me ajuda muito porque ela é maravilhosa, entende? Então, é muito importante a gente ter esse Ter. momento nosso. Sim. Como a terapia pode ajudar a melhorar minha comunicação e habilidades de resolução de conflito? Eu tenho conflitos. Sim, todos nós. E aí, imaginando que eu estou passando por um momento de separação, uma mudança de carreira, mudança, sei lá, uma transição que seja significativa. Como a terapia pode me ajudar a navegar neste novo processo de mudança de maneira mais saudável? De maneira mais saudável, primeiramente, através da terapia, você, junto com o psicólogo, vai elaborar estratégias, tudo baseados em estratégia. Eu planejo, eu identifico qual é o problema, eu elaboro estratégias e eu vou para a prática. Sim. Dentro dessa prática, com certeza, vai vir também as outras questões. Trabalhar o corpo, trabalhar hoje a alimentação, muitas coisas que são importantes, são juntas. A Paula, todo mundo faz? Não faz porque é difícil. Né? Mas a gente sabe que é necessário. Sim. E daí você vê, é tudo uma sequência de coisas. Quando a gente começa a trabalhar a tríade, a nossa autoestima melhora, a gente se fortalece e é mais assertivo na resolução de problemas. Perfeito. Paulo, através da terapia, eu desenvolvo uma mentalidade de crescimento. Sim. Sim, né? Melhoro o meu autoestima e aprendo a valorizar mais sobre a construção da minha imagem. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, é o que espera, né? Verdade. Então, na verdade, isso que você está falando, Lu, a terapia a gente trabalha, né, para ter esse crescimento, para ter esses resultados. Quando eu falo muito de autoestima, para mim a autoestima está muito ligada ao que eu já compartilhei com vocês em algum momento, a identidade. Sim. A partir do momento que eu tenho minha identidade firmada, né, eu ali, aquelas estratégias iniciais que eu elaborei, gente,
passa por cima e as estratégias, quando a gente vê, potencializa, Sim. sabe? E a pessoa vai embora. A ponto do paciente virar ele mesmo, toma a decisão e ele diz, eu vou tirar férias. Olha. Né? Chega a hora que ele Cai a mesmo ficha, cai né? a ficha, ele, não, para ainda, sabe? E começa a tomar essas decisões, sabe? Então, assim, vocês, por exemplo, que estão aí, estão se formando, vocês vão ver como é lindo a gente atender e daqui a pouco a ficha dos pacientes, quando cai, e eles começam a entrar no processo, quando daqui a pouco todo mundo diz, eu vou fazer psicologia também. Né? É porque é aquela coisa de ter um entendimento do você ajudar o outro. Né? Daquilo tudo que você conquistou, você entende e tem a certeza de que não só você merece, Sim. de que o outro também merece. Sim. Né? Poxa, o quanto eu amadureci, o quanto eu me fortaleci, o quanto no mundo existem patologias, transtornos, síndromes, mas o quanto aqui no processo terapêutico a gente consegue trazer uma nova história para essas pessoas. Sim. Muitas pessoas, se não a maioria, chegam com medicamentos e no meio do processo não somos nós que tiramos, mas é um trabalho conjunto que faz com que a pessoa se torne independente. Sim. Então, isso é muito gratificante. A terapia traz, sim, esses resultados. Então, estamos quase chegando no fim do nosso programa, não é? E a gente sabe que a dor e o luto são reais na vida, não é? Infelizmente, a gente passa pelo sofrimento, passa pela dor, nem tudo são flores, não é verdade? Mas eu preciso de ajuda nesse processo. E o luto não é igual para todo mundo, né? Tem gente que consegue passar pelo luto mais tranquilo, não sem dor, mas mais tranquilo. E tem pessoas que realmente se aprofundam e ficam vivendo aquele luto. Como eu posso passar pelo luto, pela dor real, de forma mais tranquila, se eu estiver fazendo terapia? Como? Na prática. E depois dessa, ainda quero assim um testemunho, porque você me falou que é lindo ver a transformação, então eu quero um testemunho. Olha aqui, na mira com Paula, não é? Na mira com Paula. E aí eu quero assim um testemunho de alguém assim que você disse, a pessoa chegou assim e saiu desse jeito. Pode ser em qualquer área. Agora eu quero falar primeiro do luto. Então, uma coisa interessante sobre o luto, tem até uns estudos que eu não me lembro agora, mas dos inúmeros pacientes que eu atendo muita gente de fora, né? E eu estava estudando sobre isso e vi algo muito interessante. O luto não é só enterrar alguém ali no caixão, essa perda direta. Não. O luto é você mudar de casa, é você mudar de estado, né? É uma separação, é um luto, né? E o luto é tudo que envolve perda, né? O luto é você mudar a sua rotina. Ali o luto é um filho que sai de casa. Então, lidar com o luto é o seguinte, até 3 meses é permitido Sofrer. aquele sofrer. Passou disso, a gente tem que se atentar. E mesmo assim, é uma tristeza. Entendi. Né? Quando começa um isolamento, não quero ver ninguém, choro, aquela impaciência, aquela irritabilidade, aquela falta de vontade, perdi a vontade de comer, a desesperança, tudo isso aí a gente tem que ter um olhar diferenciado. Nesse momento, se a pessoa não estiver na terapia, a família procura terapia, mas também precisa de um profissional. Sim. Passou dos 3 meses, a gente já tem que ter um olhar diferenciado. Com essa pessoa, a gente vai elaborar estratégias, porque a gente pensa no luto realmente só na pessoa, no ente querido. Mas hoje em dia, os pets são ente querido. Eu ia falar isso agora, o ente querido até perder um pet. Inclusive, aí você falou, eu lembrei do pet, porque é uma das estratégias. Sim. Tem pacientes que, por exemplo, no processo de luto, eu trabalho, você não está saindo de casa, vamos fazer assim? Você vai uma vez na semana, eu estou conversando com você uma vez por semana, o combinado é uma vez na semana.
Você vai andar com o seu cachorro, porque o seu cachorro está sofrendo. Sim. Aí, ó, na outra semana, é um processo. É um a terapia é um processo. processo. Que a gente também tem que ter essa paciência para amar cada paciente Com conforme a sua sua dor. dor. A gente não É. pode acelerar, porque cada um tem um ritmo. Então, na segunda semana, 2 vezes na semana, rede de apoio. Sempre trabalhar com a rede de apoio. E uma coisa, cortando sua fala, desculpa. Não, Não é falta de educação, é um podcast. Então, o que acontece? Eu me lembro que quando eu me casei, fazem alguns anos, e eu e a minha irmã mais nova, as 3 eram muito ligadas, mas essa mais nova mais. Ela disse a meu pai, parece que saiu um caixão da minha casa, eu não estou Olha que fala aguentando. forte. Então, foi muito, não é? Uma fala muito forte. E, realmente, ela sentiu como se fosse um luto. Sim. Né? A irmã dela saiu de casa, deixou. Então as pessoas precisam entender que o luto ele vai além da morte. Sim, e a síndrome do ninho vazio, principalmente para os filhos homens. Sim. Quando eles saem de casa, é difícil, às vezes, eles entenderem a dor da mãe. As mães precisam entender Sim. isso, porque colocam uma carga muito forte sobre eles. Eles são novos, eles precisam viver. As filhas também, né? Os filhos, as Os filhas. filhos precisam viver. A e aí- mulher já entra naquela expectativa, já é um processo diferente do homem. De, às vezes, não conseguir nem casar. Sim. Porque não, eu vou levar a responsabilidade Não existe isso. do meu né? pai ou da minha mãe. Não. Não. Cada um tem que viver seus processos, porque também você abrir mão de determinadas coisas na sua vida Tem um preço. tem um preço. Você também está gerando um luto, Sim. né? Então, essa questão do luto, ela precisa sim ser trabalhada, né? E quando se torna disfuncional, porque aqui a gente agora está entrando em disfuncionalidades, Sim. a gente tem que procurar ajuda sim, Com certeza. né? A outra que você falou foi do caso, né? Sim, do caso. Então, é de uma adolescente, né? E ela, quando chegou a mim, chegou num caso de depressão grave, com mutilação e tudo. Muita dificuldade de falar, de se expor, de interagir. Ela não interagia. E, tipo, ela era tida como... ela tinha a tal da depressão oculta. Uhum. Ninguém imaginava que ela passava por tudo isso, né? Ela era sorridente, ela era expressiva, ela trabalhava, ela era desenrolada. Dentro de casa, qual é o questionamento dos pais? Birrenta, preguiçosa, irritante. Dentro de casa ela gritava, mas não tinha características que as pessoas dão para a depressão. Sim. De ficar ocioso, fadigado, nada disso, muito pelo contrário. A depressão, ela tem outras características também. Isso. E no decorrer do tempo, né, a gente começou a trabalhar, né, e aí ela foi se desenvolvendo, né, e ela terminou, botou na cabeça que ela tinha um transtorno, e eu disse a ela que ela não tinha esse transtorno. E ela era muito brava. E ela dizia, mas eu lhe pago para isso. Adolescente mesmo. Sim. Eu lhe pago para isso. E eu dizia, mas não é assim que funciona. Então, eu lhe encaminho para outra profissional. Aí eu dizia, ela não vai voltar na próxima sessão. Quem disse? Olha ela. Voltava. A segurança. Sim. A segurança, né? Aí a rede de apoio, eu sempre vou nos pais. Quando é adolescente e jovem, então, sempre estou ali. Ia na rede de apoio. Quando é daqui a pouco, ela voltava. E aos pouquinhos nós fomos trabalhando, ela se rendendo, né? Até que hoje ela conseguiu tudo o que ela queria. Ela entrou na faculdade, ela se formou, ela tirou habilitação, tudo. Eu digo, e eu só olhando para ela, sem diagnóstico. Abriu a lojinha dela, tudo ela conseguiu. Até o dia que ela virou para mim e ela disse, então, Paula, eu acho que eu já estou bem e a gente já pode ficar de 15 em 15. Aí eu, tudo bem, também acho. Aí ela pegou, aí ela começou a falar da situação dela para outras pessoas. Ou falar, quando a gente Sim. começa a botar para fora, Sim. é a cura, né? É. Ela começou a dar testemunhos. Aí
O que foi que aconteceu? Determinado dia, ela virou para mim e disse: então, Paula, eu não tenho mais por que vir para terapia. Eu não tenho mais o que falar. Eu digo... Aí ela, eu acho que eu posso ter alta. Eu disse, pois você está de alta a partir de agora. Não, Paula, como assim? Sim, é sobre isso a terapia. Sim. Terapia não é dependência, terapia não é prisão. É libertação. É libertação. Isso mesmo. É libertação, né? E ela, ó, tá lindamente vivendo, tá lindamente, sabe, Maravilhoso. transbordando para outros jovens também. Outro dia nós tivemos aqui com o seu filho. O transbordo dela é essa mesma energia. É isso, eu gosto muito de trabalhar, né, com eles, porque eu acho que esse é o nosso papel. Sim. É trazer para eles esse transbordo e fazer com que eles transbordem, Isso, né, em outras vidas. Maravilha. Começar a terapia pode ser um grande passo para a versão mais saudável de si mesmo e viver a melhor vida possível. Por meio da terapia, você pode mudar comportamentos, hábitos autodestrutivos, resolver sentimentos dolorosos. Já pensou nisso? Melhorar seus relacionamentos com as pessoas à sua volta e principalmente com você mesmo. Muito obrigado por sua audiência. Compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal. A gente não pede nada não, mas entrega tudo.